Meu cachorro não para de coçar. Ele toma o remédio, a coceira para. Suspendo o remédio, a coceira volta. Esse foi um questionamento que eu ouvi essa semana de um primo meu, inclusive. Realmente é uma ansiedade que os tutores têm quando o animal começa a desenvolver alergia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Primeiro de tudo, eu quero dizer que não é só alergia que traz coceira para cachorro, né? A gente sabe que tem algumas infecções que podem desenvolver coceira. A mais famosa talvez seja a sarna, né? Bem conhecida, que inclusive pode passar pra gente, né? Então, se o animal desenvolver sarna, se ele pegar, né, que ela é transmitida por um ácarozinho, sim, vai dar muita coceira. E é tratável, né? Desde que seja identificado, né, e seja feito o tratamento adequado, se resolve. Mas hoje eu quero falar sobre as alergias. Então, aquele cachorro que já tem uma coceira crônica, que coça, que coça, que coça, e você leva ele no veterinário, aí faz tratamento não melhora, aí volta com o tempo. Então, isso é aquela ansiedade que vai se gerando. E afinal de contas, como acabar com essa coceira? Vamos lá. Alergia não é assim tão simples. Não tem milagre, não tem poção mágica. Quando a gente está falando de alergia, a gente está falando de uma doença crônica, de uma doença que não tem cura. Isso tem que ficar bem claro. Muitas vezes a pessoa, ele pegou uma alergia. Primeiro, não pega alergia, né? A alergia se desenvolve, enfim, é extremamente individual, assim como a gente vê também nas pessoas, né? Não se pega alergia, né? Se desenvolve a alergia. E ela, no cão, especialmente, tem 3 principais causas. E eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas e tentar tirar um pouquinho essa ansiedade de que tem que se acabar por definitivo com a alergia. Porque, gente, isso não vai acontecer. A alergia é uma doença crônica. Existe tratamento? Existe controle? Existe. Existe cura? Não. Um cão alérgico vai ser sempre um cão alérgico, tá? Mas vamos lá. Antes de tudo também, eu gostaria de dizer que é muito comum a gente às vezes chega no consultório, a pessoa com um cachorro, eu trouxe aqui porque ele tá coçando muito. E aí tu vai fazer uma primeira inspeção no animal e a primeira coisa que você acha é um cachorro cheio de pulga. Gente, pulga dá coceira, tá? Pulga, carrapato, dá coceira e não precisa nem ser alérgico. Então, assim, antes de pensar em alergia, antes de pensar em até sarna, antes de pensar em qualquer coisa mais grave, precisamos manter os nossos cães sem pulga. Tem gente que acha que se é cachorro tem pulga, como se fosse algo normal. E eu gosto de dizer no consultório, escuta, se teu filho tiver com um piolho, você vai levar no médico para dizer, meu filho tá coçando a cabeça? Primeira coisa que você vai fazer vai ser tirar esse piolho da cabeça do teu filho, né? Então não existe você querer que um cachorro não se coce se ele tá cheio de pulga. Primeiro ponto. Mas vamos às alergias. A principal alergia do cão é a alergia à picada de pulga. Então a gente tem um cão que tá coçando porque tá cheio de pulga, porque a pulga faz coçar, normal, tá? Então, se você quer que o seu cachorro não coce, o primeiro passo é você eliminar pulgas e carrapatos. Mas existe o cão que é alérgico à picada de pulga. E aí, às vezes você não vai nem achar a pulga nele. Às vezes você nem vai ver, às vezes você vai jurar de pé junto que o teu cachorro não tem pulga, mas ele tá coçando porque ele tá com alergia à picada de pulga. Por que isso acontece? Porque se ele é alérgico, ele não precisa estar cheio de pulga. Eu brinco assim no consultório, ele não pode nem sonhar com a pulga. Se ele é alérgico à picada de pulga, se ele entrar em contato com uma pulga vai ser suficiente para desenvolver uma coceira que ele vai se coçar por dias ainda. E mesmo que essa pulga suba nele, pique e seja eliminada, ou caia, ou enfim, você deu banho, já achou aquela pulga rápido, tirou, enfim, seja como for, ele vai ficar se coçando. Então, se é um cão que tem alergia à picada de pulga, ele não pode nem sonhar com a pulga. Ele não pode entrar em contato, mesmo que seja só uma. Então, eu tô falando, é diferente do cão que não é alérgico, mas que tá cheio de pulga. Primeiro passo, eliminar a pulga, né? Porque daí ele é óbvio que vai estar se coçando. Mas se ele é alérgico, talvez você nem tenha visto a pulga. Porque o cão que é alérgico, ele se incomoda tanto
que às vezes ele já vai direto e ele mesmo já come a pulga, ele mesmo tira essa pulga. Então é muito comum, cão alérgico à picada de pulga, ninguém ter visto pulga nesse cão. E aí fica aquela coisa, por que ele tá coçando, por que ele tá coçando? Então, como ela é a principal causa de alergia em cães, eu sempre trato e sempre instituo um controle de pulga, ainda que não se veja pulga nesse cachorro. Então, assim, primeiro passo. Por quê? Porque as alergias, elas são, o diagnóstico é feito através do tratamento e de controle. Então, eu não tenho, assim, exatamente um exame para fazer para identificar que o cão é alérgico à picada de pulga. Então, o que eu preciso fazer é garantir que ele não entre em contato com a pulga, para daí poder dizer que não, ele não tem contato de pulga de jeito nenhum, então ele não é alérgico à picada de pulga. Então, principal causa de alergia é a picada de pulga, então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é fazer um controle de pulga. E é um controle intenso, né? Então não é, mas eu dou banho e cato as pulgas. Isso não é controle de pulga, tá? Controle de pulga é usar medicamentos adequados para se controlar a pulga e por um período também constante, por aí no mínimo uns 3 meses, para você garantir que esse cão nesse período não teve contato com pulga, e daí sim você poder dizer, ele continua coçando, ele não é alérgico à pulga. E aí então a gente vai para a segunda, que eu gosto de mencionar, a segunda causa de coceira, mas que talvez não seja a principal, nem a primeira, nem a segunda principal. Mas é porque, assim como a picada de pulga, se o cão é alérgico à picada de pulga, eu posso eliminar a pulga da vida dele. E aí eu vou dar um belo controle para essa alergia, né? Ele vai voltar a ter problema se por algum motivo você descontrolar, não fez o controle adequado, parou de dar os medicamentos para controlar a pulga, ou daqui a pouco viajou com esse cão para algum local e ele acabou entrando em contato com um ambiente com muita pulga, enfim. Então, pode voltar a ter problema, porque, como eu disse, ele não vai ficar curado da alergia. O que você vai fazer é eliminar a pulga da vida dele. E aí, tranquilo, se o problema dele é alergia à pulga e ele não vê mais pulga, ele não vai coçar. Então, essa segunda que eu gosto de mencionar, ela também tem esse fator aí bom que a gente consegue eliminar da vida do cão, que é a alergia alimentar. Então, existem alguns cães que desenvolvem alergia à proteína presente na alimentação, e aí a gente pode, então, retirar essa proteína de forma com que ele, não tendo mais contato, também vai passar a coceira. Então, se eu tenho coceira pulga, eu tiro a pulga. Se eu tenho coceira aquela proteína X, eu vou tirar aquela proteína X. Então, como que a gente faz isso? A gente entra com uma ração específica hipoalergênica, somente esta ração, estritamente essa ração, não se dá nada além disso, né? Se testa também por aí um período de 3 meses, mais ou menos, para poder daí sim, ao fim desse tempo, dizer, eu eliminei a possível causadora dessa alergia, portanto eu vou verificar, ele tá coçando ou não tá coçando. Se ele tá coçando, ele não é alérgico à proteína, né? E aí você pode voltar à alimentação normal que ele já tinha antes. Agora, se eu fiz todo esse controle, essa restrição alimentar, e ele parou de se coçar, temos aí um diagnóstico, ele é alérgico alimentar, né? E aí ele vai ter que usar então a alimentação restrita para sempre, porque como eu disse, não existe cura para a alergia, tá? Agora, testei para pulga, testei para alimento e nada mudou. Infelizmente, nos resta como diagnóstico aquela que provavelmente é a principal causa de alergias nos cães, que é a dermatite atópica. Eu costumo dizer que a dermatite atópica é alergia ao mundo. E, portanto, não temos como tirar o cão do mundo. Não temos como tirar a causa da alergia. E essa vai ser a alergia mais desafiadora, né? Então, quando eu digo ao mundo, vamos lá. Alergia a pólen, a poeira, a ácaro, a cimento. Vários antígenos aí que a gente tem no ambiente que pode estar levando esse animal a desenvolver alergia, tá? Muito difícil, né, de você conseguir especificar exatamente, mas um cão que tem dermatite atópica,
ele é um cão que se assemelha um pouco com as crianças alérgicas, né? Que normalmente daí se dá aquela orientação, tira a cortina da casa, tira tapete, mantém a limpeza de sofá, troca lençol, tarará. É por aí, porque são as coisas que estão no ambiente. Então, esse cão, mais uma vez repetindo, ele não vai ter cura da sua alergia. Como que a gente vai lidar com esse cão? Com controle, tá? Então, se ele é um cão que tá em crise de alergia, ele tá coçando enlouquecidamente, a pele dele tá extremamente vermelha, às vezes chega no consultório o cão já quase sem pelo, às vezes em carne viva, de tanto se coçar. Claro que vai ter que haver um tratamento ali um pouco mais intensivo, com anti-inflamatórios, né, antipruriginosos, às vezes até antibióticos, se essa pele já estiver sofrendo de uma piodermatite, que daí é uma infecção secundária a um problema de pele, né? Então isso tudo vai ter que ser feito. Porém, de que forma que vai ser esse controle aí, já que não tem cura? É um cão que vai ter que ter banhos mais intensos, né? Ele tem que estar sempre limpinho, com produtos que tragam hidratação para a pele. A gente sabe que a pele tem que estar bem hidratada para a barreira cutânea estar em perfeito estado, para também diminuir essa predisposição à reação aos alérgenos. Um cão que volta e meia vai entrar em crise, mas que tendo um ambiente e um controle de hidratação, ele obviamente, se ele é um cão que tem dermatite atópica, ele também tem muita chance de ser um cão que tem alergia alimentar, que tem também alergia à picada de pulga, então ele tem que ter uma alimentação especial, ele tem que ter também um controle de pulga bem rigoroso, porque tudo isso pode predispor a ele entrar em crise, porque mais uma vez falando, alergia não tem cura, é uma doença crônica, é pro resto da vida. Então aquele questionamento de eu dou remédio para de coçar, eu paro o remédio e volto a coçar, é isso mesmo, tá? Mas isso pode ter um controle melhor, né? Então fica aqui uma indicação, né, de que sempre busque, né, profissionais que tenham uma qualificação. Eu atuo como clínica geral, por exemplo, né? Eu atuo no consultório com dermatologia, consigo, né, dar um bom suporte, mas em algumas situações na qual assim é aquele cão um pouco mais resistente, que está sempre apresentando crise, é muito indicado procurar um dermatologista, né, que tem um conhecimento totalmente voltado para essa área e que vai poder ajudar melhor. Então é importante buscar, sim, profissionais adequados. Não adianta querer buscar soluções milagrosas, não adianta. Eu hoje, por coincidência, eu estava vendo no Instagram, naquele Threads, que é tipo o Twitter, né? Só que do Instagram. E ali tinha alguém fazendo um comentário assim. Aí, no caso, era até, acho que sobre gato que ela falava. Ah, eu levei no veterinário e o meu gato tá coçando muito. O veterinário disse que era psicológico, fez o tratamento, não adiantou nada. Não fez exame nenhum, não adiantou nada. E agora eu vou ter que levar em outro veterinário. E tava se queixando. E alguém comentou lá embaixo, no comentário assim. Ah, e o meu tava com alergia, que eu fui numa veterinária muito boa, tava com alergia, tomou tal remédio e tá ótimo. E aí, então, a pessoa replicou. Ai, tudo que eu queria, que eu fosse no médico e fosse só uma simples alergia para tratar com remédio. Ledo engano. Simples alergia não existe simples alergia, tá? Alergia é algo complexo. Infelizmente, alguns desenvolvem e terá que ser lidado para o resto da vida desse cão. Né? A gente tem alguns cães que são mais predispostos, a gente tem o rei da alergia, o rei da atopia, que é o Shih Tzu, que é um cão extremamente difundido no nosso país, né? A gente tem muitos Shih Tzu ou muitos mestiços também de Shih Tzu, então a gente tem muita alergia. A gente tem que aprender a lidar com isso. Não é com soluções milagrosas, com pomadinha, com coisa que vai resolver. É uma doença crônica, precisa de um tratamento complexo, precisa sim de paciência. Precisa de paciência. Não é com milagre que vai resolver a alergia. A não ser quando a gente tem, né, aí a alergia picada de pulga e alergia alimentar, que embora traga um custo elevado, porque você fazer controle de pulga
e fornecer uma alimentação restrita traz um custo, né? Mas você consegue sim solucionar na medida que você tira aquilo que está causando alergia. Agora, na dermatite atópica, o buraco é bem mais embaixo e tem que ter bastante paciência. E também o tratamento passa por um custozinho elevado, né? Quem nunca foi num dermatologista voltou com uma receita cheia, tô falando de gente, e voltou com uma receita cheia de remédio caríssimo. Produto para pele é produto caro, infelizmente, né? A gente na veterinária, a gente tem aí um medicamento que é muito difundido, que é o corticoide, todo mundo usa, não tem porque eu não falar aqui o nome, é como tirar com a mão a coceira, né? No caso da alergia. Porém, não é um medicamento que dá para usar para sempre, como se fosse bala, como se fosse dipirona, né? É um medicamento que pode trazer bastante efeito colateral. Então, mais uma vez, a importância aqui de se manter um controle rigoroso, buscar uma orientação profissional que possa ajudar esse cãozinho, certo? Espero ter tirado aqui a dúvida, eu sei que acaba que eu não estou sendo portadora talvez de não muito boas notícias, porém que eu possa ter tirado dúvidas, né, do porquê, afinal de contas, esse cachorro não para de coçar, tá certo? Fiquem com Deus, obrigada por me seguir. Se você achar útil esse vídeo, te peço que compartilhe com as pessoas que você conhece.